All the Young Dudes, capítulo 17, primeiro ano, 12. Segunda, 10 de março de 1972. O 12º aniversário de Remus caiu em uma sexta-feira naquele ano. Normalmente, nas sextas-feiras, depois das aulas, James os obrigava a ir assistir ao treino de quadribol da Grifinória, e Remus ficava lendo em silêncio para si mesmo. Sirius, no entanto, conseguiu convencer James de que poderia perder apenas um treino, especialmente porque ainda nem estava no time, e que Remus poderia realmente querer fazer algo diferente em seu aniversário. Ele foi acordado de manhã cedo por seus 3 companheiros de dormitório amontoados em sua cama, todos gritando: "Feliz aniversário, Lupin!" Eles não tentaram dar um soco nele, o que significava que o dia já havia começado como seu melhor aniversário de todos os tempos. No café da manhã, James e Sirius marcharam à frente, empurrando outros alunos para fora do caminho enquanto se aproximavam de seus assentos habituais, anunciando em voz alta: "Saia do caminho, por favor, há aniversariante passando, siga em frente, nada para ver aqui." Remus quis se esconder embaixo da mesa quando eles a alcançaram. Seus 3 amigos fizeram um grande show servindo-lhe o café da manhã ao invés de deixar que ele se servisse. Peter serviu seu chá. James encheu seu prato enquanto Sirius passou manteiga em sua torrada. "Vocês têm que fazer isso?" Remus gemeu, terrivelmente envergonhado. "Com certeza", disse James. "Sem dúvidas", Peter assentiu. "Inquestionavelmente", terminou Sirius. Remus balançou a cabeça, corando muito e olhando para sua comida. Quando ele terminou, o que demorou um pouco porque eles lhe serviram porções duplas de quase tudo, todos se levantaram ainda sorrindo amplamente para ele. "O quê?" ele perguntou, se contorcendo nervosamente. Se eles iam fazer um murro de aniversário, então ele esperava que acabasse logo. Talvez houvesse uma versão bruxa. Afinal, ele havia perdido o aniversário de Sirius, não sabia o que esperar. Peter e James colocaram a mão em seu ombro, forçando-o a se sentar novamente. Sirius puxou um diapasão de sopro do bolso e soprou uma nota longa. Remus fechou os olhos com força. "Ah, não." "Parabéns pra você!" Os 3 meninos berraram no topo de suas vozes. "Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida." Agora todo o resto do salão se juntou a ele, e Remus cobriu a cabeça com as mãos. "É pique! É pique! É hora, é hora, é hora!" James gritou, de pé em sua cadeira. "Ha! Tim! Bum! Remus! Remus!" Os grifinórios responderam em coro. "Pelo menos isso acabou", Remus murmurou, seu rosto queimando quando eles terminaram de aplaudir. Peter olhou para ele com pena. "Desculpa, cara, mas eles estão planejando fazer o mesmo no almoço e no jantar." Eles ainda tinham que aguentar a aula de poções, já que era a última da semana. Remus descobriu que, mesmo fazendo os deveres de casa e entendendo todos os textos, ainda não tinha nenhum talento natural para poções. Além disso, era um assunto chato e Slughorn começou a tagarelar sobre os 5 componentes principais dos remédios para dormir, e Remus lutou contra sua vontade de cochilar. Snape não o incomodou. Na verdade, Snape nem mesmo olhou na direção de Remus desde o incidente no corredor. Lily sorriu para ele e lhe desejou feliz aniversário, antes de revirar seus enormes olhos esmeralda quando James e Sirius tentaram convencer Slughorn a não lhes passar nenhum dever de casa em respeito à ocasião. No jantar, Remus suportou o que esperava ser a sua rodada final de feliz aniversário, que foi a mais barulhenta do dia, principalmente porque Dumbledore estava presente e começou a conduzir a escola inteira, gritando com toda a sua própria voz. Ele também recebeu alguns cartões, um de toda a casa da Grifinória, outro da diretora, junto com um novo par de meias. Depois do Natal, eles se sentaram na sala comunal e Sirius puxou seu toca-discos pesado e colocou Electric Warrior pela 100ª vez desde o Natal. I was dancing when I was 12. I
dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. Em algum momento, um bolo foi feito com glacê vermelho e dourado, cores da Grifinória, e 12 velas rosa. Quando Remus o cortou, o tempo todo encorajado a fazer um pedido, mas sem conseguir pensar em uma única coisa que queria, ele ficou surpreso ao descobrir que era feito de 4 sabores diferentes: um quarto de chocolate, um quarto de limão siciliano, um quarto de pão de ló e um quarto de café e nozes. Como sua torrada, Sirius sorriu, parecendo entusiasmado com a expressão de surpresa no rosto de Remus. Pensei que você ficaria enjoado se fosse tudo o mesmo sabor. Uau! Obrigada. Então, o que você quer fazer pelo resto do seu dia? James perguntou. Ainda está claro se você quiser ir e assistir o... Ele não quer, James. Que diabos? Você vai ter que começar a desenvolver algum outro interesse, cara. Você está ficando chato. Eu não me importo se você quiser ir assistir ao treino de quadribol, Remus disse apressado. Você já fez muito, honestamente. 3 músicas em um dia é mais do que um menino de 12 anos pode pedir. Não. James balançou a cabeça heroicamente. Sirius está certo. É seu aniversário. Vamos fazer algo que você gosta de fazer. Eles ficaram todos quietos por um tempo, antes de James limpar a garganta. Lupin, o que é que você gosta de fazer? Remus pensou. Ele poderia facilmente dar uma lista de coisas que ele não gostava. Futebol, dever de casa, voar, poções. Mas ninguém nunca lhe perguntou antes de que tipo de coisa ele gostava. Ele gostava de assistir televisão, mas até agora não haviam descoberto uma TV em Hogwarts. Gostava de poder escolher o que comer no café da manhã e no jantar. Ele gostava de ouvir o Mark Bolan cantando na vitrola de Sirius. Mas nenhuma dessas coisas eram realmente hobbies. Ler? Peter disse, tentando ser útil. Você lê muito. Eu? Remus ergueu as sobrancelhas. Ele não tinha pensado nisso, mas era verdade. Desde o Natal, de qualquer maneira, terminou todos os seus textos fixos para o ano e até mesmo alguns livros retirados da biblioteca. Ah, sim, ótimo. James revirou os olhos. Feliz aniversário, Lupin. Vamos começar um clube do livro. Sirius deu uma risadinha. Pete parecia irritado. Bem, eu não sei. Além de ler, você parece realmente gostar de detenção, Remus. Remus riu disso, levantando as mãos e desculpando. Desculpa, rapazes. Acho que deve ser muito chato. E quando você desaparece? Sirius perguntou de repente. Remus hesitou. O que você quer dizer? Eu te disse, estive doente, eu vou para a aula hospitalar, disse apressadamente. Sirius acenou com a mão. Não nesses dias. Às vezes que você sai depois das aulas ou enquanto assistimos ao quadribol. O que você fica fazendo? Remus sentiu-se ficar vermelho. Estivera vagando sozinho cada vez menos, mas claramente seus amigos ainda notavam. Todos olharam-o com expectativa. Ele mordeu o lábio. Eu só meio que ando por aí, ele disse sem jeito. Por onde? Peter perguntou. Pelo castelo? Por todo lugar. Remus deu de ombros. Eu só olho ao redor. Aí eu sei onde as coisas ficam. Ele puxou o mapa do bolso de trás. É estúpido. Comecei a adicionar coisas ao mapa que eles nos deram no início do ano e sempre que vejo algo interessante eu coloco. James pegou o mapa e o desdobrou. Os 3 meninos se inclinaram para ver. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Sirius parecia maravilhado. Você adicionou todos os retratos. E os nomeou e tudo. Minha letra é um lixo. Remus corou ainda mais, querendo pegá-lo de volta. O rosto de James estava enrugado. O que é isso? Ele apontou para uma marca que Remus havia feito em uma das escadas. Um dos degraus falsos. Remus respondeu. É nele que você pode afundar. Aquele? Ele apontou para uma marca em um degrau diferente. É o que desaparece. As escadas com setas são as que se movem. Eu marquei de colorido onde elas dão. Merlin! Peter exclamou.
Você tem ideia de quanto tempo isso me salvaria? Eu juro que fico preso no corredor errado 2 vezes por semana por causa daquelas escadas giratórias. Eu também, disse James. Quem liga para chegar às aulas na hora certa? Sirius explodiu. Por favor, tentem reconhecer a importância extrema da existência desse mapa. As oportunidades agora estão ilimitadas para novas pegadinhas. Um sorriso apareceu no rosto de James, depois no de Peter. Remus pegou o mapa de volta, dobrando. Ainda não está pronto. Tem um monte de coisas que eu quero fazer. Eu queria pôr uns feitiços neles assim que descobrir como. Que tipo de feitiços? Sirius perguntou ansiosamente. Remus hesitou. Não que ele não apreciasse o interesse de Sirius ou a sua empolgação, mas Remus realmente queria trabalhar no mapa sozinho, por mais bobo que parecesse. Afinal, Sirius tinha inventado o feitiço da leitura e o encantamento da chuva. Por razões que ele não conseguia explicar, Remus tinha um forte desejo de provar que ele era tão inteligente ou tão capaz de fazer o trabalho dessa vez. Apenas algumas melhorias, disse ele com cautela. Vocês vão achar que é bobo. Não, não vamos, respondeu Peter sinceramente. Podemos ajudar. Pode ser então, mas é meu mapa. Claro que é seu. James sorriu, de modo assegurador. Assim como a capa é minha, certo? Mas para o bem da travessura, é dos marotos. Sirius terminou, os olhos cintilando de animação. O mapa do maroto? Remus repetiu, ainda não totalmente confortável em entregar o seu projeto pessoal. Ainda é seu, Lupin, Black continuou. Vamos colocar seu nome em primeiro lugar e tudo. Não tenho certeza se queremos nossos nomes nele, Peter disse nervoso. Nossos apelidos, então, Sirius encolheu os ombros. Não temos apelidos, Remus respondeu. Bem, eu até tenho um, mas eu realmente não quero Looney Lupin escrito nele. Os outros 3 começaram a rir. Depois disso, Remus decidiu que não era tão ruim deixá-los fazerem parte de seu segredo. Ele estava aliviado, na verdade. Estava começando a se perguntar se era loucura dele registrar tudo do castelo, escrever num papel e depois tentar trazer algum sentido às anotações. James, Sirius e Peter pareciam menos interessados na parte técnica da tarefa e mais em planejar a próxima pegadinha com ela. O resto da noite foi passado sob a capa, vagando pelos corredores. A capa, na opinião de Remus, era desnecessária, pois planejavam voltar antes do toque de recolher. Mas James e Sirius nunca perdiam a oportunidade de transformar até mesmo o menor passeio em uma missão de grande escala. E Peter simplesmente gostava de se esgueirar sem ser visto. Tudo ficou claro, entretanto, quando Sirius apareceu com 5 bombas de estrume com as quais eles se divertiram no percurso, esgueirando-se por trás de casais desavisados que se agarravam ou jogando-os nos bolsos de alunos mais velhos que corriam para a biblioteca. Remus mostrou a eles no que tinha trabalhado até agora, as passagens e atalhos que havia descoberto e até mesmo alguns de seus cantinhos escondidos. Nem todos, é claro, por precaução. Ele até contou a eles seu plano de lançar algum tipo de feitiço de rastreamento na Madame Nora, a gata de Filch, para que ele pudesse vê-la chegando. Eles adoraram essa ideia. Por que parar aí? Sirius sussurrou, enquanto eles viravam uma esquina de volta para a sala comunal no final da noite. Por que não rastrear todo mundo? Todo mundo? Sim, aí saberíamos se estivesse alguém vindo. Poderíamos nos safar de qualquer coisa. Não sei, Remus respondeu, desconfortável com a ideia. O que aconteceria quando seus amigos o vissem viajando para o Salgueiro Lutador todos os meses? Quanto tempo até que decidissem segui-lo e fossem mortos? Pela primeira vez, Remus percebeu que o mapa não era tão inofensivo quanto inicialmente pensara. Mas James e Peter estavam ocupados concordando com Sirius, dizendo que era uma excelente ideia, já imaginando serem capazes de ver o que Dumbledore estava fazendo ou onde Snape estava espreitando. Remus acreditava firmemente que, em questão de tempo, Sirius Black e James Potter seriam capazes de fazer qualquer coisa que quisessem. Era só quem eles eram. Ele apenas esperava que isso demorasse muito. All the Young Dudes, capítulo 18, primeiro ano. Revisão.
O tempo pareceu acelerar após o aniversário de Remus. Os dias se alongaram e a primavera invadiu o castelo, inundando-o com luz do sol e ar fresco após o longo período de inverno. Os exames se aproximavam e Remus finalmente superou sua ansiedade em relação a ler em público, passando cada vez mais tempo na biblioteca. Em vez de planejar novas brincadeiras e pegadinhas, os marotos passaram a dedicar suas noites a preparar feitiços e questionar uns aos outros sobre ingredientes de poções. Sirius e James levavam os exames muito a sério. Era uma competição para eles, embora os dois negassem veemente caso perguntasse. Remus suspeitava que ambos tinham o desejo de defender sua honra de sangue puro. Era uma atitude enraizada em toda a escola, até mesmo entre os professores. Isso não incomodava Remus, mesmo que não estivesse obtendo as melhores notas em tudo, ainda estava se saindo muito melhor do que antes. Estava, na verdade, grato por não ter família para pressioná-lo. A pressão sobre Peter era muito evidente. Ele não era um mau aluno de forma alguma. Em herbologia e astronomia, ele até se superava, muitas vezes vencendo James. Mas ele ficava nervoso, e isso tendia a afetar seu trabalho com a varinha, tornando seus encantamentos desleixados. Peter não falava muito sobre sua família, mas recebia muitas cartas deles, e Remus notou que James era cuidadoso com o assunto. De quanto precisamos para passar de ano? O garoto de rosto redondo perguntava desesperadamente pelo menos 4 vezes por dia. Peter, fique tranquilo, James o acalmava. Você vai ficar bem. Você conhece toda a teoria de trás para frente agora, é apenas colocá-la em prática. Eu não o culpo por ficar um pouco agitado. Sirius sussurrou para Remus quando os outros dois estavam fora do alcance da voz. Houve pelo menos 12 abortos na família de Pettigrew. E isso apenas neste século. Abortos? Bruxos não mágicos, Sirius explicou pacientemente. Você sabe como famílias trouxas às vezes têm filhos mágicos? Funciona ao contrário também. Ninguém gosta de falar muito sobre isso. Meu bisavô, na verdade, tinha essa teoria maluca de que os trouxas estavam trocando seus filhos pelos nossos para que pudessem se infiltrar no mundo mágico. Maluquice completa, obviamente. Certo, Remus respondeu, esperando soar como se entendesse tudo que Sirius acabara de dizer. Então é por isso que a magia de Peter é um pouco... fraca? Não sei, Sirius deu de ombros. Talvez. Eu não sei se eles podem realmente provar que abortismo ocorre nas famílias, mas é a razão pela qual os Pettigrews não estão entre os sagrados 28. Remus suspirou pesadamente, fixando em Sirius seu olhar mais fulminante. Você sabe que eu não tenho ideia do que isso significa. Sirius sorriu. Bem, eu não sei, Lupin. Com toda a leitura que você faz hoje em dia, é bom saber que ainda há coisas nas quais eu sou melhor que você. Remus bufou em resposta, olhando para sua lição. Sirius continuou rapidamente, como se não quisesse perder a atenção do outro garoto. O Sagrado 28 são os mais puros dos puros sangues, as últimas famílias não contaminadas remanescentes. Remus deu a Sirius outro olhar maldoso. O menino de cabelos escuros ergueu as mãos, correndo para se explicar. Palavras deles, não minhas. Você sabe que eu não acredito em nada desse lixo de pureza de sangue. Sei. Remus ergueu uma sobrancelha, mas aposto que os Black estão no topo da lista. Na verdade, Sirius respondeu, os olhos brilhando com humor. Os Abbott são os primeiros. É em ordem alfabética. Remus resmungou e voltou para o dever de poções. Os exames não estavam no topo da lista de coisas com que se preocupar de Remus. Estava relativamente confiante de que se daria bem. Ele até verificou as regras do exame, que era um pergaminho de pelo menos 4 metros, e confirmou que o uso do feitiço Scriboclara para arrumar a caligrafia era permitido, desde que o aluno fosse capaz de executar o feitiço sozinho. Remus estava usando-o desde novembro e não houve problema algum. Havia 2 coisas que estavam preocupando Remus muito mais do que passar de ano. Primeiramente, o triste e inevitável fato de que retornaria a St. Edmunds em junho. Mesmo estando fora de lá por apenas alguns meses, as diferenças da antiga instituição e Hogwarts eram gritantes.
Enquanto os outros alunos ansiavam por longas e quentes férias de verão, cheias de viagens, descanso e cochilos, Remus sentia-se como se estivesse enfrentando um exílio. Eles não tinham permissão para fazer nenhuma mágica fora de Hogwarts até os 17 anos, o que significava que, além de perder o contato com seus amigos, Remus não seria mais capaz de ler. Para ele, o verão se estendia, vazio e isolado, pontuado por longas noites trancado em sua cela. E havia o segundo problema, pronto a estragar a vida de Remus com seu focinho feio e peludo. Como Madame Pomfrey imaginava, desde que Remus completara 12 anos, suas transformações se tornaram muito, muito piores. Não havia explicação para isso em nenhum dos livros que leu, a não ser algumas palavras aqui e ali sobre adolescência e puberdade. Enquanto que antes, ele acordava na manhã seguinte com algumas marcas de dentes e garras, como algo feito por um filhote brincalhão sem intenção alguma de machucar, ele agora se via com arranhões profundos que sangravam copiosamente até Pomfrey chegar para estancá-los. A própria agonia da transformação também chegava a níveis quase intoleráveis e ele frequentemente se sentia enjoado horas antes da lua nascer. Para piorar a situação, Remus estava passando cada vez mais tempo na ala hospitalar e estava cada vez mais difícil de explicar aos marotos. Seus amigos começaram a se perguntar em voz alta como se Remus nem estivesse ali, qual seria a razão de seus sumiços. Às vezes sugeriam que ele estava fingindo para fugir das aulas, outras vezes provocavam-no, dizendo que era contagioso. Pelo menos em St. Edmunds, ele não tinha amigos que se preocupavam com onde ele ia todos os meses. Sirius claramente não estava ansioso pelo verão também. Ele ficava estranhamente quieto sempre que as férias que se aproximavam eram mencionadas. Seus olhos tornavam turvos e a cor deixava seu rosto. James os convidou para ficarem com ele o tempo que quisessem, mas Sirius permaneceu pessimista. Você sabe que eles nunca vão deixar. Ele suspirou. Tenta se animar, talvez eles deixem, cara. James jogou um braço ao redor de seu amigo. Eles estavam sentados juntos no grande sofá da sala comunal. Peter na poltrona, concentrado em transformar uma banana numa pantufa. Não estava dando certo. Remus estava deitado no tapete em frente à lareira, de barriga para baixo. Ele tinha um corte nas costas que não estava cicatrizando direito, mesmo depois dos cuidados da Madame Pomfrey, e essa era a única posição confortável. Sirius simplesmente não queria se animar. Mas eles não vão. O maldito casamento da Bellatrix é em junho. Pode apostar que eles vão me querer presente para todas as chatices. A gente recebeu um convite para ir, Peter falou de repente, erguendo os olhos da pantufa que ainda estava amarelo brilhante e parecia estranhamente macia. Quem sabe eu não te vejo lá? Ah, sei. Ótimo. Sirius bufou, suspirando tão forte que seu longo cabelo caiu sobre sua testa. Se até lá eu não for transformado em uma salamandra ou amaldiçoado a ficar preso num retrato durante todo o verão. Eles realmente fizeram isso com Andrômeda uma vez. Ela nunca mais foi a mesma. Odeia pinturas de bruxos agora. Depois do casamento, disse James, tentando desviar o assunto da conversa da família Black. Depois a gente pensa em alguma coisa. Vou tirar você de lá, se for preciso, eu juro. Sirius sorriu para James e este sorriu de volta. A linguagem corporal deles era igualzinha e Remus sentiu uma pontada de solidão. Ele sabia que os problemas na família de Sirius eram muito maiores que o fato dele ser a ovelha negra da família. Haviam as cicatrizes que Sirius havia mostrado em setembro, obviamente, mas para Remus isso era completamente normal. A diretora o batia se ele causasse problemas, e seus professores trouxas frequentemente usavam a palmatória. Não havia motivo para ele suspeitar que a vida doméstica de Sirius era fora do comum. James, obviamente, sabia muito mais sobre. Remus percebera, porque era a única coisa sobre a qual Potter nunca zombava de Sirius. Família. Eles conversavam muito à noite, os dois. Remus tinha ouvido Sirius chorar mais de uma vez. Isso o fez querer lançar seu próprio feitiço silenciador. Ele odiava o som de lágrimas e raramente chorava. Você também, Lupin? James estava dizendo.
Remus saiu de seus pensamentos. Ele arqueou as costas com cuidado e tentou não fazer uma careta quando a dor o invadiu como um raio. Você devia vir e ficar durante o verão. Temos muito espaço e mamãe não se importa. Não posso. Remus balançou a cabeça, olhando de volta para seu livro. Suas costas estavam pegando fogo. A diretora não me deixa. Coisas de guardião legal. Lei trouxa. Deve haver uma maneira de contornar isso, respondeu James com confiança. Vocês dois vão vir, ok? Eu vou dar um jeito. Remus sorriu, mas sabia que não havia nada que James pudesse fazer. As luas cheias aconteciam no final de cada mês, como sempre, e não sobrava tempo nem mesmo para passar uma semana lá ao fim das férias. Além disso, a diretora realmente não o deixaria. Acho que consegui! Peter engasgou de repente, segurando seu chinelo amarelo brilhante no alto. Muito bem, Pete, disse Sirius sem interesse. Experimente para ver se cabe. Remus se sentou, suas costas agora muito doloridas. Enquanto se endireitava, ele sentiu um fio de sangue quente escorrer por sua espinha e encharcar o cós da calça. Alarmado, se levantou rapidamente. Eca! Peter gritou, retirando o pé descalço do chinelo coberto com gosma pegajosa de banana. James começou a rir, seus óculos caindo tortos. Ele estava brincando, Pete. Você tem que parar de fazer as coisas só porque mandamos. Você está bem, Lupin? Sirius ergueu os olhos de repente. Remus estava tremendo no tapete. Ele tinha que ir para a ala hospitalar imediatamente, mas não tinha ideia de como se explicar. Sim, eu só acho que vou andar um pouco. Onde? É quase toque de recolher. O rosto de Sirius se iluminou. O que você está planejando? Não, nada. Eu só estava afim. A gente também vai. James também se levantou. Vou pegar a capa. Não! Remus gritou. Todos congelaram, até mesmo Peter, que estava tirando pedaços de banana dos dedos dos pés. Remus gaguejou. Não me sinto bem, eu só quero ver Madame Pomfrey, só isso. Tudo bem, cara. James ergueu as mãos gentilmente. Fica tranquilo. Quer que a gente vá com você mesmo assim? Eu vou, Sirius disse rapidamente. Ele se levantou e pegou Remus pelo cotovelo, conduzindo-o até o buraco do retrato antes que os outros dois pudessem dizer alguma coisa. Sirius, Remus começou, uma vez que eles estavam no corredor vazio. Tá tudo bem, Lupin. Eu só vou te acompanhar até lá. Não vou entrar com você nem nada. Remus olhou para ele confuso. Então acenou com a cabeça e começou a andar, tão rápido quanto suas costas doloridas permitiram. A essa altura, ele conhecia Sirius bem o suficiente para saber que não tinha como fazer ele mudar de ideia. Peter deixaria seu nervosismo levar a melhor e voltaria correndo. James respeitaria as vontades de Remus. Mas Sirius era teimoso. Tinha que empurrar até o limite. Você está bem? Sirius perguntou, olhando para ele. Você está andando meio esquisito. Não me sinto bem. Remus repetiu com os dentes cerrados. Esperava que Sirius apenas pensasse que ele estava bravo e não percebesse que na verdade estava reprimindo um grunhido de dor. Ok, Sirius respondeu suavemente. Eles continuaram caminhando em silêncio. Quando finalmente chegaram à ala hospitalar, eles ficaram do lado de fora por alguns minutos, os olhos âmbar e quentes de Remus encarando o olhar azul e frio de Sirius, como se o desafiando a fazer a pergunta. Espero que você melhore, foi tudo o que Sirius disse. Podemos vir te visitar amanhã, se você não tiver saído? Acho que sim, Remus disse cautelosamente. Ele tentou encolher os ombros, mas estremeceu. A expressão de Sirius não mudou. Se cuida, Lupin, ele disse baixinho, antes de se virar e voltar correndo pelo caminho de onde vieram. Remus o observou ir, até ele dobrar a esquina. Tinha a estranha sensação de que Sirius olharia para trás antes de desaparecer. Quando não o fez, Remus não pôde deixar de se sentir estranhamente desapontado, embora devesse saber melhor. Sirius Black nunca fora previsível. Ele estremeceu ligeiramente.
em parte por causa da dor crescente e em parte por outra coisa. Então empurrou a porta da ala hospitalar. All the Young Dudes, capítulo 19, primeiro ano, fim do ano. Aviso: gíria homofóbica no final do capítulo. Remus nunca contaria a ninguém, mas ele realmente gostava do período de exames em Hogwarts. Não havia aula por 2 semanas inteiras, e enquanto todos os outros corriam como galinhas sem cabeça, Remus se sentia muito relaxado em relação à coisa toda. O mesmo não poderia ser dito sobre o resto de seus colegas de classe. Lily Evans estava emboscando alunos na biblioteca e na sala comunal, exigindo que a questionassem sobre a revolta dos goblins do século XVIII. Peter estava constantemente murmurando em voz baixa, torcendo as mãos. Marlene McKinnon e Mary MacDonald, 2 grifinórias do primeiro ano, a quem Remus tentava evitar, não paravam de explodir em gargalhadas histéricas por causa do nervosismo. James e Sirius pareciam estar agindo com mais bravura do que nunca. Disparavam fogos de artifício nos corredores e realizavam feitiços de desaparecimento em mochilas de alunos desavisados na biblioteca. Remus não sabia dizer se os dois estavam apenas respondendo à atmosfera geral de ansiedade ou se eles estavam gastando sua própria energia nervosa. Os alunos mais velhos não tinham simpatia com seus colegas mais jovens. Frank Longbottom deu mais detenções na última semana do semestre do que durante o ano todo e até ameaçou tirar 50 pontos da Grifinória se James e Sirius não parassem de levitar tinteiros na sala comunal. Remus achou que eles tinham sorte. Bellatrix Black amaldiçoou de verdade metade dos Sonserinos numa noite por falarem muito alto enquanto ela estudava para os Niems. Eles ficaram sem falar por 3 dias. Madame Pomfrey teve que fazer crescer suas línguas de volta. A primeira prova deles foi feitiços, o que fez Remus já ter um bom começo. Tudo o que precisavam fazer era enfeitiçar um coco para dançar a moda irlandesa, o que ele achou bem fácil. Ele, James e Sirius conseguiram sem problemas. Já Peter teve dificuldades. A princípio, o coco dele recusou-se a dançar, e quando ele finalmente conseguiu fazer com que se mexesse, ele perdeu o controle e o coco saiu rodopiando da mesa e espatifou-se no chão. Transfiguração correu quase bem, embora fosse uma matéria mais complicada. A tarefa deles era transformar um besouro em um saleiro. Sirius finalizou o dele em minutos, mal escondendo seu orgulho quando McGonagall comentou que era o melhor exemplo de transfiguração em pequena escala que ela já tinha visto de um aluno do primeiro ano. O saleiro de Remus não ficou tão ruim, embora ainda fosse brilhante e preto, enquanto Sirius, de alguma forma, conseguira transformar o dele em vidro. James tentou transformar em porcelana e parecia ter se saído bem até que McGonagall tentou sacudir um pouco de sal e ele abriu as asas e voou para fora da janela, fazendo Marlene e Mary gritarem. O de Peter ainda tinha perninhas e antenas, mesmo depois de 1 hora. Herbologia e História da Magia foram provas discursivas. Remus se surpreendeu ao escrever a redação de história mais longa da classe. Teve que pedir a Peter, sentado ao lado dele, um pergaminho extra. Aparentemente havia muito a ser dito sobre as revoltas dos goblins, afinal. Poções fora mais fácil do que ele imaginava. Tiveram que lembrar como preparar uma cura para verrugas. Tendo uma memória muito boa pelos anos de prática, Remus sabia que tinha todos os ingredientes e quantidades certas, mesmo que suas habilidades de preparação não fossem precisas. Entre os exames, Remus aproveitou suas últimas semanas de liberdade vagando pelos corredores e fazendo acréscimos em seu mapa quando estava sozinho ou tomando sorvete na beira do lago quando os outros estavam com ele. Recentemente, havia encontrado um corredor que cheirava vagamente a chocolate, mas não conseguia entender o que era. Não ficava perto das cozinhas. Os dias estavam muito mais quentes agora, e ao passo em que os testes chegavam ao fim e junho se aproximava, as mentes dos marotos se voltaram para a travessura. Tem que ser grande, James disse decisivamente. Estava sempre fazendo declarações desnecessárias como essa, esperando que alguém tivesse uma ideia para ele aprovar.
Nossa última marca. Não é a última, Sirius respondeu mexendo na grama. Estaremos de volta em 2 meses. Só vocês vão voltar, preocupou-se Peter. Eu tenho certeza que falhei em tudo. James acenou com a mão, dispersando os medos de Peter. O dia estava muito quente e preguiçoso para ficar o tranquilizando o tempo todo. Estavam descansando no novo lugar favorito, perto de uma árvore à beira do lago. Peter sentava-se sob uma sombra dos galhos porque era pálido e se queimava facilmente. James e Sirius haviam tirado os roubos do uniforme e arregaçado as mangas de suas camisas para combater o calor. Remus simplesmente ficou deitado ao sol, ainda com os roubos para cobrir seus ferimentos mais recentes, apreciando o calor que aquecia suas juntas doloridas. Gostara do novo local porque o salgueiro lutador estava atrás deles, então não tinha que olhá-lo. A gente ainda tem alguma bomba de bosta sobrando? Remus perguntou, encarando o céu azul. Então, fechando os olhos para observar os padrões projetados em sua retina pelo sol. Sim, alguns. Não o suficiente para uma grande despedida, no entanto. Quão grande você está pensando exatamente? Maior do que bombas de bosta, James respondeu, limpando os óculos como sempre fazia quando estava pensando. Grande o suficiente para que todos saibam que fomos nós. Eles saberão que fomos nós, McGonagall sempre sabe, Sirius acrescentou, levantando-se e atirando uma pedra pelo lago. Ela quicou 5 vezes. Sirius era incrível em atirar pedras. Ele tinha essa graça fluida que era mais animal do que humano. Isso irritava Remus. Afinal, ele quem era parcialmente não humano e tinha toda a graça natural de um verme cego. Eles podem pensar que foram os Prewetts, James respondeu. Eles têm nos superado o ano todo. Nada supera os diabretes, Sirius disse defensivamente. Ele jogou outra pedra. Dessa vez, no quarto salto, um longo tentáculo prateado se ergueu da água e o golpeou preguiçosamente de volta em sua direção. Sirius sorriu. E o pó de coceira foi muito bom, vocês têm que admitir. Remus murmurou, jogando um braço sobre o rosto. Exatamente, Sirius continuou com entusiasmo. Você precisa nos dar pontos pela engenhosidade. E a nuvem da chuva? Peter saltou, ansioso para se envolver. Todos ficaram quietos. Remus se sentou. Eles não tinham conversado sobre esse incidente desde janeiro. Peter mordeu o lábio, percebendo o que tinha feito. Sirius balançou a cabeça, mudando de assunto. De qualquer forma, o que quero dizer é que nós 4 tivemos mais detenções do que todo o resto da Grifinória combinado só esse ano. O que mais você quer que façamos, James? Assinemos nossos nomes? Ele ergueu um braço, pronto para jogar a pedra de volta no lago, mas James saltou na hora e agarrou seu ombro, fazendo com que ela caísse. Oi! Sirius franziu a testa irritado. Qual é a sua? É isso aí! James pulou animado. Vamos assinar nossos nomes. A gente o quê? Remus semicerrou os olhos para os dois. Ele desejou não ter olhado para o sol por tanto tempo, agora sua visão estava embaçada e ele estava começando a ter uma dor de cabeça. Assinar o nosso trabalho, James repetiu, como se estivesse fazendo todo sentido e eles fossem muito estúpidos para entender. Ele suspirou impacientemente. Colocamos nossa marca em Hogwarts, literalmente. Você está falando sobre desfigurar propriedade da escola, Potter? Sirius arqueou uma sobrancelha escura, alegria estampada em seu rosto. Eu posso estar, Black. James mexeu as próprias sobrancelhas de volta. Ele não conseguia levantar apenas uma, como Sirius. Bem, eu lhe digo, velho amigo. Sirius sorriu, adotando um sotaque ainda mais refinado e aristocrático do que o normal. O que você me diz, meu camarada? Eu digo que é uma ideia simplesmente formidável. Oh, que esplêndido! Estonteante! Magnificente! Os dois se desmancharam em risadas, caindo no chão e brincando de lutinha. Remus e Peter trocaram um olhar. Esse tipo de coisa estava acontecendo cada vez mais. James e Sirius se envolveriam em uma de suas piadas internas e deixariam os outros sem entender nada. Remus se levantou e foi se sentar com Peter. Alguma ideia do que eles estão falando? Perguntou ao menino menor.
Peter estava com o rosto vermelho, a testa franzida. Estava claramente tendo pensamentos profundos. Eles querem que a gente escreva nossos nomes em algum lugar. Talvez nas paredes? Respondeu devagar. O quê? Remus perguntou. Tipo, entalhar na pedra ou coisa assim? Isso é um pouco permanente, não é? Sirius e James continuavam a rolar na grama. James era maior e geralmente tinha a vantagem, mas Sirius lutava sujo. É tudo que eu consigo pensar. Peter deu de ombros. James disse que quer que seja grande. As paredes são as maiores. Ah! Levantou num salto. Rapazes! Ele gritou. Tive uma ideia! Caramba! James e Sirius pararam imediatamente. James prendera Sirius em um mata-leão, e o tornozelo de Sirius estava apenas enrolado em torno do de James, pronto para dar um puxão e derrubar os dois. Você está se sentindo bem, Pettigrew? O gramado, Peter continuou, andando enquanto pensava em voz alta. É a maior tela e não teria que ser permanente. Poderia ser... Se usássemos uma poção cresce rápido... Remus suspirou profundamente. Por que ninguém estava fazendo sentido hoje? E assim foi, devido ao desejo de James por prestígio e ao desespero de Peter para provar a si mesmo, que os quatro se encontraram de volta ao terreno após o anoitecer no último dia do semestre. Eles tiveram 2 semanas de planejamento, acumulando os suprimentos da estufa e aprendendo vários encantamentos de mudança de cor. Nesse tempo, descobriram que todos haviam passado nos exames, até mesmo Peter. Remus foi o primeiro em História da Magia e o segundo em Feitiços, perdendo para Lily Evans, o que tentou não deixar incomodá-lo. Ai, esse é meu pé! Desculpa, não consigo ver nada. Está escuro, idiota. Ai, esse era o meu pé. Podemos tirar a capa agora? Sim, acho que sim. Eles haviam arrastado um pesado saco de sementes de hortênsia por todo o caminho desde a torre. Bem, Remus e Peter tinham. Sirius e James decidiram que iriam liderar o caminho. Certo, James disse, como um profissional com as mãos nos quadris. Nós concordamos em escrever com amor ou de? De, disse Peter. Eu prefiro amor, Sirius disse. Ah, claro que você prefere, Black. James bagunçou o cabelo dele de brincadeira, fazendo Sirius se esquivar e fazer uma careta. Amor, então. Vamos, senhores, para o trabalho. 1 hora depois, o saco de sementes estava vazio e Remus estava seguindo a trilha que os outros haviam deixado, derramando a poção cresce rápido no chão. Temos certeza de que soletramos tudo certo? James coçou a cabeça, bagunçando ainda mais o cabelo. Tarde demais agora, Sirius respondeu, enxugando o suor da testa. Olha, é melhor irmos, o sol está nascendo. Ele apontou para o céu, que estava começando a ficar rosado. O feitiço de mudança de cor, rápido! Eu já fiz, disse Remus, terminando o resto da poção, enquanto eles ainda estavam no saco. Bem pensado, Lupin. Sirius deu um tapa no ombro dele. Sempre soube que você era o inteligente. Desde quando? Remus pensou consigo mesmo. Não vamos voltar ainda, disse James. Olha, podemos ver o sol nascer. Merlin? Sirius riu, sua grande bichinha. Eles assistiram, no entanto, maravilhados enquanto o sol brilhante subia lentamente no horizonte, inundando o grande lago com faíscas douradas, então empalidecendo enquanto subia mais alto no céu alaranjado. O próximo ano será ainda melhor, rapazes. James sorriu, seus óculos refletindo o sol enquanto ele jogava um braço em torno de Peter e Sirius. Remus ficou um pouco afastado para o lado, contente apenas em estar na presença deles. Voltaram para o castelo com um humor estranho e quase se esqueceram de colocar a capa de volta. Retornaram para a torre da Grifinória e James e Peter tentaram dormir, mas Remus não conseguia. Finalmente, Sirius começou a fazer as malas. Estava adiando fazer isso há 1 semana e começou a jogar suas coisas de forma descuidada e barulhenta em seu baú de mogno. Estava engravado com uma serpente, como muitas das coisas de Sirius. Além disso, Remus não queria dormir.
Suas últimas horas em Hogwarts estavam se esgotando muito rapidamente e ele não queria perder nenhuma delas. Se sentou no parapeito da janela e observou a pegadinha dele se desenvolvendo na grama baixa. As sementes já estavam criando raízes e crescendo muito rapidamente, contorcendo como algo saído de um filme de ficção científica. Parece bom, Sirius disse vindo olhar. Aparentemente tinha terminado de empacotar, embora seu baú parecesse que não fecharia corretamente. Ainda acho que deveria ter sido tavam, não estiveram, disse Remus. Erro de gramática, Lupin. Sirius bocejou. Eu não poderia ter vivido comigo mesmo se estivesse errado. Ele se espreguiçou sonolento e deitou na cama de Remus, que por acaso era a mais próxima, se enrolando para dormir. Remus olhou para ele por um tempo, do parapeito da janela. Com os olhos fechados, na suave luz do amanhecer, Sirius parecia mais delicado, mais jovem. Remus passou o ano inteiro admirando a ele e James, como eram invencíveis, como eram ousados, mas ambos eram apenas crianças, na verdade. Não importa o quão grande a pegadinha final fosse, isso não impediria o trem de vir buscá-los amanhã para levar Remus de volta para St. Edmunds e Sirius de volta para onde quer que ele viesse. Uma casa onde os retratos gritavam com ele e a família não se importava se ele fosse o primeiro da turma em transfiguração. Ele olhou pela janela novamente, pressionando a testa contra o vidro frio e suspirando profundamente. Fora uma brincadeira muito boa. Todos eles deviam estar orgulhosos. McGonagall teria um ataque. Dumbledore provavelmente iria gostar. Não havia necessidade de se sentir tão triste. Eram apenas 2 meses. 15 metros abaixo, as hortênsias finalmente floresceram, e o coração de Remus deu um pulo. As flores berrantes brilhavam abaixo nas cores da Grifinória, carmesim brilhante e ouro cintilante, berrando a mensagem com letras tortas. Os marotos estiveram aqui.